meus amigos brasileiros e haitianos. E isso aqui é nosso quinto exercício. A gente tem um terreno de forma irregular, né? Nós, como topógrafo, vamos dar uma solução com esse terreno de forma irregular. Nós temos os pontos x e y, x e y, x e y. Ponto E, menos 4, 9. Ponto D, 3, 10. Ponto A, menos 3, menos 2. Ponto C, 6, 1. Ponto B, menos 1, 4. Certo? Que diz o exercício? Calcular a área irregular. Então, para calcular a área irregular, temos que passar para essa fórmula que é a fórmula de Gauss. Então, a fórmula diz é A menos B dividido por 2. Primeiramente, temos que determinar o ponto A e o ponto B. Para determinar o ponto A, o que a gente faz para determinar isso aqui? Então, a gente faz uma tabela. Ó, construir isso aqui, colocar o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e uma vez a gente colocar o ponto A, segundo a fórmula do Gauss. Então, a gente vai multiplicar tudo isso aqui, essa fila aqui, e assim, 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 e assim para achar o ponto A, igual que você viu no papel, né? Menos 3 vezes 4 dá menos 12. E aí, quando a gente faz todas nessa coluna, tá vendo? E aí a gente achou 82. E aí a gente vai fazer o mesmo para determinar o ponto de B. Mas nessa vez vai ser o contrário. Segundo epsilon, aqui, isso aqui, 1, 3, 10 menos 4, 9 menos 3. Aqui, para determinar o ponto B. A gente achou o ponto B. O ponto B, ele é menos 38. Menos 38. Então, o que diz a fórmula? A fórmula diz A menos B sobre 2. Então, como A igual 82 e B igual menos 38, então, a gente colocar essa fórmula A menos B sobre 2. A, 82, menos esse sinal, menos por menos dá mais. Dá agora 82 mais 38 dividido por 2. 82 mais 38 dá 120. E 120 dividido por 2 dá 60. Então, a área do nosso terreno de forma irregular é 60 metros quadrados. Tá me ouvindo? Vocês estão me vendo? Ó, 60 metros quadrados. Aqui. A área do meu terreno é 60 metros quadrados. Por quê? Porque a gente tinha uma forma de terreno de forma irregular e a gente usa a fórmula de Gauss, a fórmula de A menos B sobre 2, os diagonais, tá vendo? X, epsilon, cada um x, epsilon, coeficiente x, epsilon, colocar tudo por x, ó, A, x, B, x, C, x, D, x, epsilon, e x. Agora, epsilon é tudo isso aqui, ó. Menos 2, 4, 1, 10, 9. E a gente fez o cálculo. Tá certo?